Boa noite, querida Tayane. Tudo bom? Boa noite, querida Lu, Neuza. Vamos dar início ao nosso evangelho. Tudo bem com vocês, queridas? Mulheres maravilhosas, ao vivo com a gente. Tá tudo bem, né? Maravilha. Bem, então vamos dar início ao nosso evangelho. Vamos, só lembrando, né? Para que eles possam desligar os seus celulares, né? Sempre buscar um local tranquilo, reservado, para que você possa participar deste evangelho. Reservar uma água fluidificada. Ó, a minha tá bem aqui, ó, minha aguinha fluidificada, tá bom? Água fluidificada. E também recomendamos o uso do fone de ouvido, a fim de que possamos, né, escutar com uma qualidade de som muito melhor, tá bom? Então vamos para a nossa prece de abertura, ok? Boa noite a todos vocês, um grande prazer estar juntos com vocês nesta quarta-feira, dia 15 de junho, para realizarmos o Evangelho através do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, essa plataforma tão maravilhosa que é o Instagram. Então vamos acalmar nossas mentes, elevar o pensamento a Jesus, mentalizar a imagem do nosso Mestre querido. E nesse instante, Senhor, aqui juntos, reunidos em Teu nome, quanta gratidão por podermos efetivamente buscarmos através dos Teus ensinamentos o Evangelho, ensinamentos esses que possam, Senhor, ter guarita em nossos corações, a fim de que nós possamos aproveitar ao máximo estes ensinamentos e buscar vivenciá-los no nosso dia a dia. Com a Tua permissão, com as Tuas bênçãos, pedimos para que este Evangelho transcorra em clima de cordialidade, clima de paz, harmonia e, acima de tudo, muita fraternidade. Obrigado, Jesus, que assim seja. Então, queridos, vamos dar início ao nosso Evangelho da noite, não é? Nós vamos hoje estudar o capítulo 7º, o item 3 a 6. Né? Quem tiver o Evangelho quiser abrir aí, o capítulo 7 ele trabalha o tema Bem-aventurados pobres de espíritos. Né? O item 1 é o que se deve entender por pobre de espírito, e nós vamos para o item Aquele que se eleva será rebaixado. Tá bom? Então vamos juntos, tá? Então o item 3. Jesus nos fala: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si o menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome a uma criança, tal qual, como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, versículo 18, capítulo de 1 a 5. Então, nesse item, às vezes nós temos ainda alguma dificuldade de compreensão sobre as parábolas do Cristo. E essas parábolas, quando a gente faz uma interpretação bem, vamos dizer assim, bem profunda, fica mais fácil da gente entender e de começar verdadeiramente a vivenciar no nosso dia a dia. Nós temos aqui um livro chamado, esse livro aqui, que é Roteiro Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro que nós recomendamos para que juntos façamos o Evangelho. E ele faz um questionamento sobre esse item 3. Olha que interessante, ele diz: por que é necessário tornar-se igual a uma criança para se entrar no reino dos céus? Não é? Às vezes a gente tem dificuldade de entender por que Jesus nos explica que nós precisamos ser igual crianças para entrar no reino dos céus. E a resposta do livro é muito clara. Ela diz assim, ó: porque a criança simboliza a simplicidade e a pureza de coração, não tendo pretensões de superioridade ou infabilidade. Assemelhando-nos a ela,
com essas características, alcançaremos o reino dos céus. Não é ser criança, mas semelhante à mesma. E aqui é muito interessante, não é ser criança, porque a criança, na maioria das vezes, ela ainda não tem muito entendimento, né, assertividade, tá? Mas ela tem uma pureza. E nós, reiteradas vezes, comentamos que a partir do momento que a gente verdadeiramente nos tornamos puros como as crianças, a gente vai compreender melhor o que Jesus queria dizer com isso. Por isso esse tema, aquele que se eleva será rebaixado. Tá? Já no item 4, dando continuidade, olha que interessante, esse item 4 a gente precisa prestar bem atenção, caso contrário a gente não vai entender muito o que Jesus quis dizer nessa parábola. Então ele diz assim: então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha só, eu acredito que tudo isso que nós queríamos, né, falar para o mestre, né, com relação aos nossos filhos. E essa mãe aqui falou isso para ele, né? Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Então olha só a nossa ingenuidade. Às vezes a gente leva o pensamento ao alto e faz alguns pedidos, mas ainda com a nossa ingenuidade, de falta de discernimento e de conhecimento. Então eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vos sentados à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vos conceder. Isso será para aquele a quem meu Pai o tem preparado. Tá? Então Jesus já traz a responsabilidade para o nosso Pai, Deus, né? A inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indagação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhe disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Olha que interessante, né? Esse ponto aqui, nesse item 4, nós também, às vezes, temos dificuldade de compreender ele. No Evangelho segundo o Espiritismo, roteiro sistematizado, tem uma pergunta muito interessante, né? Ele diz assim: que lição nos ensina Jesus nessa passagem? Né? Qual é a lição que Jesus quer nos ensinar? E aqui ele nos diz: de humildade, pois só nos desponja de todos os sentimentos mesquinhos e maldosos é que conseguiremos ser o maior no reino dos céus. Tá? Então, a partir do momento que nós nos libertarmos desses sentimentos mesquinhos e maldosos, é que verdadeiramente nós conseguiremos a pureza de coração. E aí ele fala: não se vai a Deus senão pelo nosso próximo. Servir ao próximo é servir a Deus, tornando-se grande aos seus olhos. Tá? Então, é uma dificuldade que nós temos de compreender, né? Porque sempre a gente quer o que? As facilidades. E aqui eu lembro de um livro bem interessante que se chama O Monge e o Executivo. Quem ainda não leu, procure ler esse livro, é muito interessante. Onde ele retrata um Jesus servidor, um Jesus servo, um líder servidor. Porque na maioria das vezes nós queremos ser algum tipo de líder, algumas das vezes nós temos
a nossa própria família, do qual nós lideramos, mas nós precisamos que, a partir do momento que nós formos servidor, aí sim nós iremos de encontro a esse ensinamento do Cristo, que nos diz: aquele que se eleva será rebaixado. Ou seja, nós precisamos ser humildes, precisamos ser simples. Afinal, a humildade é a virtude por excelência. Nós jamais devemos esquecer isso. A humildade é a virtude por excelência. E é uma das grandes dificuldades da humanidade, ser humilde. Tá? Mas a partir do momento que nós vamos entendendo esses ensinamentos vão fazendo parte do nosso dia a dia, nós vamos sendo humildes. Não custa nada a gente pedir perdão, a gente pedir desculpa. Não é? Quer dizer, são pontos que, na medida do possível, a partir do momento que nós vamos pondo em prática, vai se tornando tão fácil quando a gente erra e reconhecer o erro e pedir desculpa e perdão para alguém que porventura nós tenhamos ofendido. Tá bom? Continuando no item 5, ele diz: Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola dizendo: olha que interessante essa parábola, né? Isso é muito legal, porque às vezes nós somos muito apressadinhos, né? Ele diz: quando fordes convidado para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangido a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidado, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas 14, 1, 7 a 11. Ou seja, é apenas uma complementação, né, já daquilo que nós lemos em Mateus, mas de uma forma bastante interessante, quando Jesus nos traz essa parábola, né? Aqui no livro do roteiro sistematizado, ele faz uma pergunta bem interessante. Por que Jesus nos aconselha a ocupar os últimos lugares? Né? Quer dizer, é um conselho que o mestre nos dá. Tá? Então nós vamos atrás da resposta para que a gente possa entender por que Jesus nos aconselha a ocupar os últimos lugares. Ele diz assim, olha, porque quando pretendemos os primeiros lugares, manifestamos nossos sentimentos presunçosos de superioridade. Sentimentos estes contrários à prática da humildade. A verdadeira grandeza se afirma pela humildade. Olha que interessante. A verdadeira grandeza se afirma pela humildade. Dando continuidade, ele tem mais uma pergunta bastante interessante. Qual é a vantagem de ser humilde? Olha que interessante essa pergunta. Qual é a vantagem de ser humilde? E a resposta, para que a gente possa fazer essa reflexão: a humildade, meus irmãos, ela cativa as atenções dos que nos rodeiam, deixando em torno dos que a praticam um halo de respeito e admiração. O nosso gesto humilde, buscando o último lugar, nos eleva ainda mais. E aqui a gente vai complementar esse ponto. Imaginemos só nós, né? Quando a gente chega em determinado lugar, nós queremos estar próximo daqueles que são mais humildes ou dos mais orgulhosos. Geralmente a gente tende a não querer ficar mais próximo dos orgulhosos. A gente às vezes é atraído pelas pessoas que são mais humildes. Eu lembro no ano de 1991 que eu tive a oportunidade de ir a Uberaba, e lá eu conheci Francisco Cândido Amor Xavier. E quando eu o conheci, aquela simplicidade dele, aquela humildade dele, aquela energia dele,
ela nos atraía. A gente ficava assim, vamos dizer assim, atônito. A gente ficava anestesiado pelaquela energia de amor e de humildade. Tudo isso por causa da humildade. E nós sabemos disso, que nosso no dia a dia, quando a gente percebe alguém que é muito orgulhoso, que o orgulho está muito presente, a gente tende a ficar um pouco retraído. Então, com esses ensinamentos que Jesus nos traz, nós podemos sim, no dia a dia, começar a trabalhar esse sentimento por excelência, que é a humildade. Tá? É lógico, se a gente vai dizer mesmo assim, é fácil trabalhar a humildade? Não, não é fácil trabalhar a humildade, ser humilde. Por quê? Porque nós ainda temos algumas coisas que nos dominam. O egoísmo, que é o pai da chaga de toda a humanidade, nós somos muitos egoístas. E lógico, quando nós ainda temos muito apego e temos a sensação de perda de algo, vem aí o quê? Aquela vontade de responder na mesma moeda por aquilo que nós iremos perder ou pelo orgulho ferido. E a humildade é que vai estabelecer essa grande, vamos dizer assim, essa grande cerca de divisão nessa nossa elevação espiritual. Então, nunca vamos esquecer disso. A virtude por excelência é a humildade. E para encerrar a leitura do Evangelho, para a gente começar daqui a pouco o livro Pão Nosso, porque o nosso Evangelho é apenas 30 minutos, né? O item 6 desse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai justamente trazer os comentários, né? Os comentários de Kardec. Ele nos diz assim, olha, estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou assim, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que o reino dos céus lhe pertence. Então esse pobre do espírito está diretamente ligado ao que é a simplicidade e a humildade, não a pobreza material, né? Porque muitas das vezes a gente relaciona a pobreza material. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz, será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a sua superioridade ou infabilidade, né? Ou seja, a pessoa ela não precisa ter essa pretensão de quê? De alimentar o que? A superioridade ou a infalibilidade. Porque nós adultos, né, é lógico que ainda pelas nossas encarnações passadas, nós trazemos ainda ligado a nós o egoísmo, a vaidade, o orgulho exacerbado, né? E nós precisamos começar a poldar tudo isso. E a melhor forma que nós temos é entender a humildade. Continuando, ele nos diz, a mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se eleva será rebaixado. Ou seja, se nós pararmos para analisar, meus queridos irmãos, quando nós chegarmos no reino dos céus, né, quando nós desencarnarmos e nos encontrarmos do outro lado, a maior dificuldade que nós temos é tal que face a face com a nossa consciência. E as nossas atitudes do dia a dia, nós mesmos iremos ser cobrados pela nossa consciência. Mas, a partir do momento que nós nos esforçamos, né, porque conheces o verdadeiro cristão pelo seu esforço constante para domar as suas más tendências. A partir desse momento que nós começarmos a nos esforçarmos, aí sim, nós começamos a ter a consciência tranquila. E não tem nada melhor do que nós estarmos de consciência tranquila. Erramos sim, mas precisamos trabalhar o auto-perdão acima de tudo e ter a nossa consciência tranquila para a gente dormir em paz. E quando chegarmos do outro lado, estarmos mais tranquilos ainda. Tá? Continuando, antes de encerrar o Evangelho, ele nos diz, Kardec, o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria. Olha que legal. Mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra.
Olha que interessante, ser pequeno aqui na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levam consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhe constituía a grandeza terrena, e que se não leva para outra vida a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chego a outro mundo privados de tudo. Como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhe torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que lhe na terra espezinharam. Olha, meus irmãos, nós temos uma grande dificuldade de compreender esses ensinamentos que Kardec nos traz através das parábolas do Cristo. Porque às vezes a gente pensa que o fato de nós termos uma situação financeira, às vezes confortável, parece que Jesus é contra isso, mas não é verdade. Não é? Se nós temos, né, é porque nós somos abençoados para a gente dividir aquilo que a gente tem com outras pessoas que precisam tanto. Tá? E aí é que está a grande grandeza dos nossos corações, é ter esse entendimento. E não a gente ficar pensando, né, que porque nós temos uma condição mais favorável, né, ou tem uma condição financeira bem melhor, né, que a gente está longe de alcançar o reino dos céus. Não, não é isso. Né? Quando Jesus encontrou aquele moço rico, e ele falou para Jesus o que ele poderia fazer para se salvar, e depois de vários questionamentos, vários ensinamentos, ele falou para Jesus que já tinha feito tudo. Jesus disse assim, olha, vende tudo, né? Vende tudo, dá para os pobres e segue-me. E ele ficou parado lá, né? Parado ele ficou, pensando naquilo, sem entender o que Jesus queria dizer. Na verdade, Jesus apenas te diz, te desapega de tudo isso, né? E segue o meu exemplo. Faz por ti que te ajudarei. Olha que ensinamento maravilhoso. E continuando, Kardec nos diz, para encerrar esse capítulo, o Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em uma existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que eu tenho dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Aqui é muito interessante. E só para encerrar nosso evangelho, eu vou pegar aqui uma resposta, né, que, na verdade, é até a conclusão do Evangelho, que o Evangelho, o roteiro sistematizado, nos diz mesmo assim, olha, a verdadeira grandeza se afirma pela humildade, condição necessária para a conquista da felicidade. O orgulho e o egoísmo são sentimentos que nos distanciam de Deus. Tá? Então, nós precisamos o quê? Adquirir, né, merecimento para estar junto do Pai. E esse merecimento se dá pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, transformando os nossos corações e cada vez mais sendo homens de bens, sendo pessoas mais simples, pessoas mais humildes, tá? Humildes, tá bom? Isso é muito importante para a gente. E só para a gente encerrar, jamais devemos esquecer que a humildade é a virtude por excelência. Tá bom, meus irmãos? Bem, olha só que maravilha, nós estamos com 22 pessoas. Agradeço a todos vocês essa participação aqui do Evangelho, do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. E nós vamos agora para a leitura do Pão Nosso, tá bom? A leitura do Pão Nosso, quem tiver o livro, nós vamos para a mensagem número 42, tá certo? Sempre vivos, tá?
Bem, essa mensagem 42, sempre vivo, olha o que Emmanuel nos traz. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus, Marcos 12, 27. E aqui eu lembro, uma época que a gente fazia um programa na Rádio Capital, o programa chamado Paz e Harmonia, e nós fomos questionados. Um irmão questionou, vem cá, por que vocês, espíritos, falam tanto da morte? E aí eu respondi para ele, meu irmão, pelo contrário, nós falamos da vida, da vida. Nós falamos da morte porque há uma necessidade de explicar para as pessoas que nós não morremos, nós continuamos vivos. A única coisa que perece é o corpo físico, é a matéria. Mas espíritos imortais que somos, continuamos vivos. E isso é maravilhoso. Quando nós conseguimos desconstruir conceitos do passado, né, que todos nós temos esse conceito do passado, e conseguimos ampliar a nossa visão com relação ao futuro. Isso é maravilhoso. Então, o que Emmanuel nos explica a respeito disso? Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Olha só o que ele quer dizer com isso. Vamos tentar entender. Ele diz, considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversão usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora de vida. Ou seja, a morte não vai cessar absolutamente nada. Até o nosso corpo material, né, ele vai se transformar, porque ele volta para a Terra e ele se transforma juntamente com todos, né, os compostos orgânicos que estão na Terra. Isso é maravilhoso. Então não há cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal. Olha só o que ele fala. Gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorsos ou paralítica nos despenhadeiros que imaginam a estrada da insensatez e do crime. É verdade, meu irmão. Nada pior do que estarmos com a nossa consciência pesada, com a nossa consciência cansada, né, de tantas coisas equivocadas que às vezes nós fazemos. E aí sim é que Emmanuel nos traz que esse sim é um verdadeiro gênero de morte, seria a nossa consciência pesada. E aí ele nos diz, é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Já passou da época, nós precisamos compreender isso, né? De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, ou seja, olha o que ele traz, em virtude de tardar semelhante conhecimento dos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e o inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasma de laboratórios ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Olha que legal. Emmanuel aqui ele faz um contraponto muito importante. Ele fala do equívoco dos nossos irmãos católicos, ele fala dos equívocos dos nossos irmãos evangélicos e fala do equívoco de nós espíritas. Olha que interessante. Nós precisamos abrir nossos olhos e despertar para isso. Com relação a nós espíritas, ele diz assim, olha, inúmeros espiritistas nos têm como fantasma de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinitivamente. Então nós temos que começar a olhar o puro, tem que começar a olhar o belo. Lógico, quando a gente começa a entender que nós estamos numa ascensão, crescendo, vindo de uma área ainda muito densa, né, como as zonas umbralinas, por exemplo, quando a gente começa a entender isso, a gente já começa a entender que nós estamos muito mais ligados a essa parte do que o belo e o puro. É natural isso.
Mas a partir do momento que nós nos esforçamos, né, verdadeiramente em busca do belo e do puro, aí sim a gente começa já a sentir alguns requisitos dessa luz maravilhosa que ilumina todos nós. E aí a gente começa a despertar. A morte não existe. Né? Isso é maravilhoso para todos nós. Continuando, Emmanuel diz: quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. E aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Olha que legal. Na crosta da terra, ou além dos seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueça, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Nossos irmãos espíritas, nossa, quantas pessoas adoram ir para uma casa espírita. E aí, tem alguma mensagem para mim? Tem algo aí para mim? Né? E aí, o que é que eu fui na outra vida? Hein? Nós já escutamos muito isso. E Emmanuel está nos chamando a refletir nessa mensagem. Nós não podemos nos esquecer que os desencarnados eles não são magos, nem adivinhos. São irmãos que continuam a luta de aprimoramento. E olha só, aqueles que estão próximos da gente, eles estão na mesma nau, navegando juntamente com a gente. Na mesma nau, entendeu? Não tem muita diferença. A única diferença é que eles estão no outro plano e estão com uma visão um pouco mais ampliada do que a nossa. Eu dei uma pequena pausa aqui. E continuando, Emmanuel nos diz: encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que o nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Essa mensagem é do livro O Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Amor Xavier, o Espírito Emmanuel. Meus irmãos, é uma mensagem maravilhosa que nós precisamos sim fazer nossas reflexões e buscarmos verdadeiramente nos libertarmos dessas prisões do passado, esses pesadelos que nós temos. E a melhor forma de nós nos libertarmos é através da prática do bem, o amor em ação, que é a caridade. E a partir de então, a gente começa a olhar a morte apenas como uma passagem e que a vida ela não cessa jamais. Essa é a nossa mensagem do livro Pão Nosso, que nos diz sempre vivos. Nunca esqueçamos isso, estamos sempre vivos. Tá bom? Então, olha só, passa muito rápido, né? Esse evangelho só 30 minutos. Né? Eu gostaria de ficar muito mais com vocês. Nós vamos agora fazer a nossa vibração, tá? Vamos fazer o nosso passo coletivo, vamos fluidificar a água. Aqueles que ainda não pegaram a aguinha, coloca a aguinha do lado para a gente fazer a fluidificação, os espíritos superiores fazer essa fluidificação para nós, tá bom? E depois nós vamos para o nosso encerramento e os avisos gerais, tá bom? Muito obrigado a todos vocês de coração, tá? Então vamos acalmar nossas mentes, serenar os nossos corações, a fim de que nesse instante possamos buscarmos, através da prece, através da oração, a sintonia com a espiritualidade maior e fazermos a nossa vibração. Jesus, ó Jesus, quanta emoção nesse momento tão maravilhoso, que Tu permite a nós refletirmos sobre os Teus ensinamentos, sobre esse tema tão maravilhoso que é a humildade. Obrigado, Senhor, por nos depararmos com essa doutrina consoladora que nos liberta, que abre a nossa vista, sabendo que jamais morremos e que continuamos vivos. Quanta gratidão, Mestre querido e amado. Nesse instante, gostaríamos de agradecer por tudo, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e até pelos aqueles que se dizem que são nossos inimigos, Senhor, que sabemos que na verdade eles são nossos professores, a fim de que nós possamos, através ainda dessa dificuldade que temos em amar, aprender a verdadeiramente amá-los, como Tu nos ensinaste, amai vossos inimigos. Mas também gostaríamos de fazer pedidos a Ti, ó Mestre querido, que a Tua luz, que Teu amor possa iluminar a todos os nossos irmãos, Senhor, que se encontram nesse momento, gemendo e chorando,
nossos irmãos desencarnados indigentes, nossos irmãos suicidas, nossos irmãos os espíritos sofredores, aqueles que estão com os corações endurecidos. Também pedimos pelos nossos familiares, amigos e conhecidos que já desencarnaram. E nesse instante, pelos aqueles que estão aqui conosco neste plano de provas e expiações, nossos irmãos que estão nos presídios, nos manicômios, nas casas de detenções, nos asilos, nos orfanatos, irmãos que estão em situações de ruas, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, vítimas, Senhor, recentemente da enfermidade da Covid-19, também pelos médicos que estão cuidando desses irmãos, por todos os profissionais da área da saúde, pelos seus familiares, pelos nossos irmãos coveiros, Senhor, nos cemitérios, que têm tido tanto trabalho, Senhor. Ó Mestre, que esses fluidos de amor e de paz possam envolvê-los a todos, tocando nos seus corações, consolando-os acima de tudo, a fim de que eles possam, através da resignação, entender que tudo passa e que dias melhores se apresentarão em suas vidas. Que esta vibração também, Senhor, ela possa chegar até os nossos irmãos políticos, aqueles que dirigem, os países, a nossa cidade de São Luís, o nosso estado do Maranhão, o nosso país, o Brasil, e todos os outros países, Senhor. Toca no coração dos nossos irmãos, a fim de que eles possam ter, acima de tudo, a inteligência, a sabedoria, para sempre olhar pelos que estão precisando tanto de amor e de paz. E com as tuas bênçãos, Mestre querido, com a tua permissão, declaramos encerrado este momento de Evangelho, este momento de oração, dizendo: glórias a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Que assim seja. Bem, meus irmãos, então agora nós vamos para os nossos avisos gerais, tá bom? Bem, eu gostaria de explicar para vocês, que durante esse período de isolamento, as atividades do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, elas estão acontecendo de forma virtual, tá bom? E todos vocês podem participar. Nós temos vários grupos de estudos no Google Meet. Nós temos o estudo da segunda-feira, o estudo da terça, da quinta e da sexta. Nas terça-feira, nos sábados também, 9 horas, das obras de Dona Ivone do Amaral Pereira. A Luciana já correu e colocou aqui. Isso é porque ela é uma das coordenadoras do estudo, Do CEMEA nas terças-feiras, o estudo da nossa querida Jona de Ângelo também na sexta-feira, que é um estudo novo, com o nosso querido Carlito Salvatore, lá de Pinheiro. Temos também o estudo da quinta-feira e da segunda-feira, que trata especificamente de mediunidade, na quinta do céu e inferno. E na sexta-feira, o estudo que nós participamos, coordenamos, que trata das obras de André Luiz, que trata do Livro dos Espíritos e da Revista Espírita. Todas as sexta-feiras, 19h15. A Luciana está nos ajudando aí, colocando, Participem conosco, é tão bom. Olha, pessoal, para vocês terem uma ideia, nós estamos com irmãos de outros estados. Tem uma irmã nossa na sexta-feira, que ela é se não me engano, é do Paraná. Tem uma prima minha que é do Rio de Janeiro. Olha que maravilha, quer dizer, a gente está interagindo com o Brasil e com o mundo agora. E vocês não podem ficar de fora. Aproveitem, vem estudar com a gente. É tão maravilhoso, a gente aprende tanto, viu? A gente aprende tanto. E nada melhor do que esse aprendizado, tá bom? E aqui, a Alice Sequef, a nossa oração, pedimos a proteção dos espíritos protetores e amigos, a mãe do nosso João Guilherme, a fim de que ela possa receber as bênçãos do alto, o amparo, o auxílio, e que Deus possa iluminar, tá bom? Nesse momento tão difícil que nós estamos passando, nós precisamos sim orar pelos nossos irmãos, aqueles que estão precisando da nossa ajuda. E a melhor ajuda é através da oração, tá bom? Bem, os tratamentos espirituais. Os tratamentos espirituais ocorrerão virtualmente às quartas e sábados, que no caso é hoje, tá? Após o estudo do Evangelho ou palestra, porque às vezes nós também temos palestra, tá? Quem finalizar as 4 semanas, poderá realizar o atendimento fraterno virtual, Viva Google Meet, que é um aplicativo de comunicação
via vídeo, que pode ser instalado tanto no celular quanto no computador. As orientações para a realização do atendimento fraterno virtual estão no site do Ivone. Todas essas orientações estão no site do Ivone, www.yap.org.br, tá bom? Para participar, basta clicar nesse site, né? Olhar lá a abinha atendimento virtual, fraterno virtual, e clicar no link indicado, preencher o formulário e aguardar o nosso contato, tá bom? As inscrições elas podem ser feitas em qualquer dia e nossos atendentes estarão em contato minutos antes dos atendimentos, que se realizam nas quartas às 18 às 20 horas e aos sábados às 18 às 18 horas, ou seja, 17 às 18. Antes das lives, os atendentes irão entrar em contato para que você faça o atendimento fraterno virtual, tá? Os nossos trabalhos beneficentes e peregrinações continuam acontecendo. Basta acessar o nosso site e acompanhar as atividades, né? Para vocês terem uma ideia, nesse domingo agora nós temos um trabalho que é lá na comunidade Alto Alegre. Quem quiser participar pode aparecer, a gente combina, eu estarei à disposição. Pode doar alimentos e a gente vai levar para nossos irmãos do povoado Alto Alegre. No outro domingo nós temos o trabalho do qual nós levamos cestas básicas para os nossos irmãos lá da Vila Nova, tá? O antigo leprosário, nossos irmãos da colônia e ex-internos lá do hospital, que moram lá, tá? Continuando o nosso informativo, né? Falando de nossos estudos e das nossas lives que estão acontecendo normalmente. Quem tiver interesse em participar dos estudos e ainda não está nos grupos de WhatsApp respectivo, entre em contato conosco, nossos contatos estão no Instagram, tá bom? Então, bem, estamos chegando ao final. Luciana, muito obrigado pela participação. Alice, dá um beijo na vovó, toma a benção para a vovó por mim, tá bom? Loreninha, maravilhosa, está lá em São Paulo, está no frio, né? O Sérgio Marcos acabou de entrar. Nós estamos encerrando nossa live do Evangelho, tá bom, meus irmãos? Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com vocês. Onde posso entregar a cesta básica? Assunção, você pode entrar em contato comigo direto, que a gente recebe, ou você pode ir no dia, no domingo, tá bom? Meu telefone é 98114-9360, tá bom? Pode entrar em contato com qualquer um do site, a gente está direcionado, tá bom? Em breve, a Luciana está lembrando que as nossas lives elas vão ser feitas através do YouTube, tá bom? Lorenine, um grande abraço. Valquíria Dias, um grande abraço. Alessandro, um grande abraço. Meu amor, minha mulher maravilhosa, até o Moeba, eu te amo, um grande abraço. Assunção, né? Deus esteja com todos nós, Daci, tá bom? Até em breve. Camila Vidigal entrou. Camilinha, nós estamos encerrando nossa live que foi o Evangelho. Começa às 20 horas, todas as quartas-feiras, e ao sábado, a nossa live do Evangelho começa às 18 horas. E nós temos nosso grupo de estudo no Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Basta acessar o site www.yap.org.br. Nossa querida Márcia Borges, nossa abelha operária. Um beijão para você, Marcinha, te amo tanto. Gilmara, então um grande abraço para todos vocês, tá bom? Então eu vou me despedindo para vocês. Que a paz de Jesus, gratidão, seja a paz de todos nós. Não só hoje, mas hoje, amanhã e por toda a eternidade. Muita paz. Tchau.